Olá, Jory, você vai fazer uma apresentação ou já começa? Beleza. Então, eu gostaria de começar, então, falando boa tarde para todo mundo e quero também agradecer primeiramente ao Silvio, peguei o finalzinho da palestra dele, muito obrigado pela você dar o pontapé inicial aí para minha conversa, para esse bate-papo que nós vamos ter agora, muito obrigado. E também quero agradecer a toda a equipe coordenadora do evento. E talvez vocês não saibam disso, mas eu, apesar que eu sou brasileiro, nasci no Amapá, não sei também quantas pessoas você conhecem que nasceu no Amapá, eu moro fora do Brasil há quase 30 anos, e essa é a primeira vez que eu participo de um evento desse porte, desse calibre, desse evento, um evento brasileiro. É a primeira vez para mim, então é uma honra enorme que eu tenho, que o meu primeiro evento brasileiro, depois de quase 30 anos fora da pátria amada, que seja aqui no Latinoware. Então, muito obrigado realmente pelo convite, obrigado pela essa oportunidade. E então eu quero começar contando para vocês uma história. Em 1998, quando eu já morava aqui, eu morava no estado de New Jersey, ou Nova Jersey, eu tive a oportunidade de comparecer ao meu primeiro evento também. Então, Latino é meu primeiro evento brasileiro. Eu acho que esse foi meu primeiro evento da minha vida mesmo, que chama-se Linux World Expo. Aconteceu em Nova York, e nessa época eu morava mais ou menos acho que eu diria assim, umas 10 milhas, eu não sei quantos quilômetros que é isso, mas umas 10 milhas do evento, morava do outro lado do rio, Hudson, seria em Nova Jersey, New Jersey, e eu fui lá para poder conhecer um pouquinho mais sobre o que era esse tal do Linux, e conhecer um pouquinho também sobre open source, que era uma coisa que eu já tinha ouvido falar um pouco. Nessa época eu já estava brincando com Linux, por curiosidade, eu mexia assim, eu estava alternando entre o Debian, entre o Mandrake, a distribuição francesa da época, e até mesmo a distribuição da Red Hat. Eu trabalhava com essas três distribuições brincando, mas esse foi o primeiro evento que eu fui dar uma olhadinha lá. E foi a primeira vez também que eu conheci e escutei falar do Connectiva Linux. Eu lembro que o pessoal estava lá montando a mesinha deles, e o que me atraiu a ir lá conversar com eles é que eles tinham um logotipozinho lá e tinha a bandeira brasileira. E naquela época eu estava assim, morrendo de curiosidade de saber como é que estavam as coisas no Brasil em termos de open source e Linux. Será que o Linux já tinha chegado no Brasil? Conheci o pessoal do Connectiva, eles foram super gente fina, e eles até me deram uma cópia do CD lá, da distribuição. Eu não lembro quem foi que falou comigo, mas falou assim, ó, leva isso aí para ti, tá, mas não fala para ninguém não, tá? Isso aqui é só para você experimentar. Foi a primeira vez. E foi a primeira vez também que, conversando em português com o pessoal sobre tecnologia, eu escutei falar como é que era que falava-se hard drive em português, falaram disco rígido, e eu achei isso muito gozado, sabe? Porque parecia assim, eu pensei que tinha uma conotação meio diferente, né? Pensei que o pessoal estava sacaneando, falando assim, disco rígido, o que é isso, né? Eu achei muito estranho. Eu lembro que mostraram para mim a interface toda traduzida, ou quase toda traduzida para o português, mas aí, em vez de falar mouse, falava rato. E eu achei assim, isso muito estranho. Aí eu acho que é porque estavam usando a tradução do português de Portugal, né? Mas foi justamente nesse período que eu depois dessa experiência de conversar com todo mundo que estava lá nesse evento, que pela primeira vez bateu na minha cabeça que eu queria fazer algo, eu queria retribuir por todas as coisas que o pessoal que estava trabalhando no open source teriam feito para mim, me dar essa oportunidade de ter um sistema operacional livre, de ter aplicativos livres. Então, foi nesse dia que pintou a ideia, eu quero retribuir. E aí eu comecei a procurar formas de retribuir, entrei em contato com vários grupos, eu falei para vocês que eu mexia com Mandrake, mexia com Debian e tal, e foi mais ou menos também nessa época que eu vim conhecer o Ubuntu, essa versão do Ubuntu 5.04, eu acredito que foi a primeira versão que eu cheguei a usar, e para mim foi uma surpresa super agradável, porque pela primeira vez eu fui aceito de uma forma muito amigável na comunidade. Não tive que passar por um processo de aceitamento, de um processo assim, para ver se eu realmente era capaz de poder participar. A comunidade Ubuntu naquela época foi a das mais amigáveis
que apareceram para mim. E o bacana é que, para mim poder participar da comunidade, não precisava de um convite. Essa foi a coisa assim que realmente realçou muito para mim. Era que não precisava-se de um convite. Então eu falei assim, tá, como é que eu vou contribuir com isso aqui? Como é que eu vou poder ajudar, retribuir com tudo que foi feito? E aí eu lembrei daquela conversa do disco rígido e do rato, eu falei assim, eu vou ajudar com traduções. Então eu comecei a fazer traduções para o pessoal do Ubuntu, na época eles tinham uma interface web, que era o Rosetta que eles tinham, e o Launchpad, e eu comecei a fazer traduções. Então, por exemplo, eu traduzia coisas que no final iam parar dentro do desktop do GNOME, eu traduzir coisas que iam parar no desktop KDE, no XFCE, e eu trabalhei com um monte de gente muito bacana, pessoas que eram realmente, assim, apaixonadas pelo que eles faziam, e foi uma experiência muito bacana, porque eu falei assim, agora, devido ao meu trabalho, eu estou providenciando, provendo essa oportunidade de brasileiros de poderem usar o Linux na língua deles, na língua nativa, nossa, né, nossa também. Então, essa foi uma oportunidade muito bacana, e eu abracei isso, e eles me abraçaram, e não precisou de convite, eu só fui lá e comecei a fazer as coisas, da minha boa vontade e da minha própria iniciação. E, com isso, também vieram oportunidades de viagem, as pessoas começaram a notar que eu estava bem envolvido, as pessoas começaram a reconhecer a minha participação, reconhecer o meu trabalho, e aí eu comecei a ser convidado também a participar de eventos, e aqui eu botei algumas fotos, eu não botei um monte de fotos não, mas você pode ver, por exemplo, eu estou aqui com o Mark Shuttleworth, o criador da Canonical, o criador do próprio Ubuntu, tem a foto eu com o John Bacon, tem essa foto de eu sentado com um laptop aí no meu colo, isso aí foi eu lá nas Ilhas Canárias, num evento do GNOME e do KDE, que foi muito bacana, eu estava programando, sentado aí nesse lobby do hotel, e tudo isso foi devido à minha participação e as pessoas reconhecendo o meu trabalho. Então, foi, assim, muito legal. E, justamente por causa da minha participação e desse reconhecimento, eu até tive a oportunidade de ser eleito para a mesa de diretores da Fundação GNOME. E olha só, Og, o cara que nasceu no Amapá, um dia virou um diretor, um membro da mesa de diretores da Fundação GNOME, que foi uma coisa assim muito bacana, quando eu paro para pensar, foi uma coisa assim que mexeu muito comigo. Como é que as pessoas me deram essa oportunidade? Como é que essas oportunidades apareceram? E eu também fiz assim, eu fiz traduções pelo Ubuntu, depois eu comecei a fazer traduções já para as equipes upstream, então fiz traduções diretamente para a organização do GNOME, para a organização KDE, XFCE, LXDE, sem convite nenhum. Eu fui lá e fiz. Então, isso foi muito bacana, que eu pude fazer isso e não teve nenhuma barreira para poder me bloquear. Aí agora chega na parte um pouco mais profissional, que foi, dentre as companhias que eu já trabalhei, eu gosto de listar duas companhias como um ponto crucial na minha carreira, que foi RPath e agora a Red Hat, que é onde eu trabalho. E o interessante foi o seguinte, eu vim parar na RPath e eu não tinha, eles precisavam de alguém que sabia mexer com Python, eles precisavam de alguém que sabia mexer com controle de versões, eles precisavam de alguém que tinha uma experiência bem enterprise. E na época eu mexia com Windows, sabe? Eu mexia com C#, eu vim de um background assim de Visual Basic, de coisas de programação Microsoft, Windows e tal. E eu brincava com essas outras tecnologias, Python, eu mexia com Subversion, esse tipo de coisa, mas eu nunca trabalhei para valer. Então, eu fiz o seguinte, eu tomei a decisão que eu ia largar tudo, eu larguei realmente tudo, o trabalho que eu tinha, e eu me mudei de onde eu morava, em New Jersey, eu morei lá por 15 anos, e mudei para a Carolina do Norte, para pegar esse trabalho na RPath. Então, por que eu estou contando isso? Porque foi um momento também que eu decidi tomar controle do meu destino. Eu não esperei um convite, que as pessoas falarem, ó, vem aqui para Carolina do Norte, vem trabalhar para uma companhia de open source. Eu tomei essa decisão. E eu fui lá e falei para mim mesmo, eu vou aprender de tudo, e
e eu quero virar um membro importante dessa companhia. E eu consegui essa oportunidade, sem convite nenhum. Red Hat, em 2011, veio atrás de mim também, alguns amigos que eu já conhecia, de todas aquelas comunidades que eu já trabalhava no open source, e falaram assim, olha, então é uma oportunidade para você aqui na Red Hat. E eu entrei, fui lá de cabeça, e logo o que eu reparei é que existiam muitas pessoas que estavam com uma necessidade muito grande de ter um mentor, tinham pessoas que estavam precisando de alguém para guiá-las na carreira delas. Então, eu vi que tinha essa oportunidade para você cuidar das pessoas, ajudar elas a definir os objetivos, a criar caminhos. Em inglês seria unlock the potential, é o potencial dessas pessoas que estavam lá travado. Então, ninguém chegou para mim e falou assim, Og, você quer ser o gerente? Og, você quer ser o assistente do gerente? Não, eu fui lá e comecei a agir como se eu fosse o assistente do gerente. Eu comecei a agir como se eu fosse o gerente, sem convite nenhum também. E aí, a companhia Red Hat, por ser uma companhia muito legal de se trabalhar, eu tive também a sorte de trabalhar com pessoas que reconheceram isso, e aí, então, a partir do momento que eles reconheceram o meu interesse e viram que eu estava realmente fazendo o trabalho, aí eu fui promovido. E aí, cheguei onde eu cheguei hoje. Hoje eu sou diretor de uma equipe de engenheiros de qualidade dentro da companhia. Tá? Mas tudo isso sem convite algum. Eu fui lá e corri atrás. Então, o que eu queria falar para vocês hoje, nesse evento, o último dia do evento, é falar o seguinte, é que não se prepare para nada. Simplesmente comece. Porque nem sempre você vai ter tudo o que você precisa na sua mão para você começar. Se você, por exemplo, acha que você precisa de entender tudo quanto é assunto que existe de Python, para você ir procurar, então, um trabalho de Python, olha, vai demorar um pouquinho. Porque uma coisa que eu aprendi é que não existe um expert em nenhuma área. Você não vai conhecer ninguém que é um expert. Você vai conhecer pessoas que estão sempre procurando aprender. Pessoas que acumularam bastante conhecimento. Mas se alguém fala que é um expert, essa pessoa não está sendo honesta contigo. Você sempre aprende algo novo. Tem sempre alguma coisa nova para você aprender. Tá? Então, você nunca vai saber se você está preparado até o momento que você faça algo. E é isso, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Tá? Não fique procurando pensar assim, eu preciso aprender mais de Git, eu preciso aprender mais disso ou daquilo. Faça o teu caminho. Tome controle da rédea do teu destino. Porque se você for esperar, você vai esperar por um tempo. E você nunca vai estar preparado. Ninguém nunca está preparado. Então, geralmente, quando termina-se uma apresentação, as pessoas sempre deixam o último slide deles é falar assim, obrigado, né? Obrigado e informação de como você entrar em contato com a pessoa. Eu quero fazer diferente. Eu quero deixar para vocês um desafio. Então, vou fechar o círculo aqui. Eu contei para vocês como que em 1998, aquele evento que eu participei em Nova York, o Linux World Expo, foi o ponto crucial que me fez deixar de ser pessoa que era consumidora para ser uma pessoa participadora. Esse momento foi um marco muito importante na minha vida. Então, vocês estão aqui no Latinoware 2020. O fato que vocês estão aqui nesse exato momento, participando dessa conferência, participando dessas apresentações, esse é o milestone, é o marco importante, é o primeiro passo que vocês já deram para deixarem de ser consumidores e para começarem a participar desse desafio que é participar do open source, fazer o open source ser um movimento forte e que tem um impacto positivo na vida de outras pessoas. Então, o desafio para vocês é, quando acabar o evento hoje,
quando vocês desligarem toda a conexão, pararem de assistir tudo, o que é que você vai começar hoje? Qual vão ser as pessoas que você conheceu, os palestrantes, que você vai mandar um e-mail para eles, se apresentando e, de repente, fazendo até alguma pergunta de como que você pode ajudar ou participar de alguma coisa? Qual vão ser os projetos que vocês vão começar hoje? Qual vai ser a nova companhia que você vai montar hoje? Esse é o desafio para vocês. Então, agora sim eu quero falar. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pela sua oportunidade de conversar com vocês. E eu conto um pouco sobre essa minha história de como foi que eu vim parar na RPath. Eu conto um pouco sobre como foi que eu vim parar na Red Hat e o que eu tenho feito nesse meu cargo de diretor hoje na Red Hat. Eu estou aqui, amanhã completo uns 9 anos que eu estou na Red Hat. Eu escrevi tudo isso nesse livro que está aqui, vocês podem encontrar aí no Amazon, baratinho, baratinho, mas está aí um pouco da minha história. Então, isso era o que eu tinha planejado para apresentar para vocês hoje, e adoraria responder a qualquer pergunta que vocês tiverem aí para mim, eu estou aberto para poder responder para vocês, tá bom? Então, vou olhar para o Juarez aqui para ver se tem alguma pergunta para mim. Tá, tem uma pergunta da Arícia Maciel, eu não sei se a gente, nós somos da mesma família, Arícia, mas você está perguntando, como é que você faz para trabalhar com traduções também? Cada equipe de upstream, tá? Essas equipes, o GNOME, por exemplo, o KDE, elas vão ter um site que vai falar para você um pouquinho sobre o processo de traduções. Eu posso falar para vocês que o GNOME, o que eles fazem é todo o código da interface. Você imagina, então, pega qualquer aplicativo do GNOME, o terminal, ou então que seja o browser, né, que é o Epiphany. Imagina que você está olhando para esses aplicativos do GNOME. O código-fonte e todo o código que é relacionado às mensagens que vão no aplicativo, elas estão no repositório do GNOME, que antigamente eles tinham o próprio sistema deles, né, que eram usando o GitHub. Nesse exato momento, acho que eles usam o GitLab, se eu não estou confuso nesse exato momento, mas você, então, entra no site do gnome.org, procura lá sobre o processo de traduções, e você vai ver que tem um pessoal brasileiro que está fazendo isso. E eles vão ensinar para você como é que você pega o código-fonte, como é que você faz as traduções, as suas sugestões, como é que você envia essas traduções de volta para poder participar, para poder virar parte do aplicativo. Aí imagina só, Arícia, você ajuda a traduzir alguma coisa e a próxima vez que o GNOME ou o KDE lançar uma versão nova, você vai ver que aquele pedacinho que estava em inglês agora está em português e foi graças a você. Você ajudou a fazer essa tradução. Tá? Então dá uma olhadinha no gnome.org, se você não encontrar informação, é só me procurar no Twitter, tá legal? Eu te ajudo. Aqui, o Alexandro Húngaro, eu espero que eu estou pronunciando o seu nome correto, Alex, ele pergunta, em nenhum momento você teve medo da incerteza, largar tudo e ir? Com certeza, medo é uma coisa que todo mundo tem, mas eu acho assim também, medo é uma forma de mostrar para você que você está tomando a decisão correta. Porque se as coisas fossem fácil, qualquer pessoa faria. O medo faz parte da vida. O importante é o que você faz com esse medo. Você vai deixar o medo dominar a forma como você age, ou você vai usar o medo como uma forma de botar mais gasolina no fogo, né, do que você quer fazer, o seu interesse. Então, eu medo, muito medo. Imagina só, quando eu vim de New Jersey para North Carolina, eu já tinha uma filha, e ela já tinha 4 anos de idade, e a minha esposa já estava esperando a nossa segunda, que ia nascer. E eu larguei e vim para cá. Eu vim para cá e consegui esse trabalho graças a contatos e conversando com as pessoas, sabe? Então, uma das coisas que você não precisa de convite é começar a escrever um blog e ajudar as pessoas a entenderem como usar um sistema operacional, como montar alguma coisa com algum aplicativo.
sabe? Tem um monte de gente que vai para o YouTube e tem os vídeos dele colocando lá. E não precisa de convite para isso. Então, medo tem, sempre existe. Será que a pessoa vai gostar do meu blog? Será que a pessoa vai gostar do meu vídeo? Será que eu vou conseguir aguentar o tranco, né, desse desafio de começar a trabalhar com Python? Muitas vezes, a gente precisa de um pé na bunda para botar a gente para frente. Então, medo existe, mas não é uma coisa ruim, não, tá? A Arissa falou, o segredo é ter coragem. Ter coragem ajuda bastante, mas também apoio, né? Eu acho que o apoio das pessoas é uma coisa que ajuda muito também. Se você tem... eu tive o apoio de amigos, família, minha esposa também, mas o apoio também ajuda. Obrigado, Silvio. Adorei a sua pergunta. Antes de entrar agora, eu estava em uma reunião e eu estava falando para uma pessoa que trabalha comigo, um americano, falando, pela primeira vez eu vou estar palestrando num evento de um porte grande e falando em português. Geralmente eu dou palestra, mas em inglês. E é muito bacana. Eu estava com medo, Silvio. Eu pensei assim, será que eu vou lembrar de falar algumas palavras? Porque às vezes engasga, né? 30 anos fora do Brasil, tem umas expressões assim que é muito mais fácil para mim falar em inglês do que falar em português. E não é porque eu estou curtindo falar assim, eu só falo inglês, é porque eu não aprendi a expressão em outro idioma, a não sei em inglês. Então, aí você fica procurando, como é que eu vou traduzir esse termo? É um pouquinho complicado, mas é muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tudo bem. Parece que não tem mais nenhuma pergunta. Eu vou voltar aqui só um minutinho para a primeira tela, que vai ser, deixa eu ver aqui, se eu posso voltar para cá. Então, tá legal. Mais uma vez, @ogmaciel é como você vai me encontrar no Twitter. Vou ficar super feliz de conhecer e conversar com vocês por lá. Tá? Muitas vezes as pessoas, até que eu contrato para cá, a gente se encontra primeiro no Twitter, aí depois do Twitter a gente pula para cá e começa a trabalhar junto. Tem muita gente que veio parar aqui na Red Hat por causa disso. Eu falo para vocês assim, eu tenho contratado muitos brasileiros porque a qualidade o profissionalismo, o nível de conhecimento dos brasileiros é uma coisa inacreditável. E eu tenho equipes assim que a porcentagem de brasileiros está passando já da porcentagem de pessoas que não são brasileiras. E não é porque eu estou puxando a sardinha, não, mas é porque realmente a qualidade é excelente. Vocês estão de parabéns. Nós estamos, né? Não posso me excluir também, talvez, então, mas estou sempre contratando. Você pode me encontrar no Twitter. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa por lá de cá. Tá, o Renan Barros está me perguntando, o que acha da programação voltada na área web e de aplicativos? Eu acredito, Renan, que o que você está me perguntando é assim, se eu acho que é uma boa você investir nisso, então, né, se você está procurando uma área de programação, a área programação voltada na área web e aplicativos, se é uma boa direção, né? Eu acredito que sim, por causa que a grande maioria de aplicativos e serviços que antigamente eram distribuídos ou eram desenhados e para poder funcionar assim, você tinha que instalar ele de uma forma local. Hoje em dia, tudo está sendo criado, voltado para funcionar como um SaaS, né, que é Software as a Service. Então, por exemplo, antigamente você instalava o Microsoft Word, ou então, né, ou você botava um editor de texto no teu computador. Hoje em dia, você tem tudo online. O aplicativo tem um web interface. Então, eu acho que esse é o futuro, né? O computador vai ficar mais e mais leve, as coisas vão estar mais sendo desenvolvidas para funcionar como se fosse um software as a service. Eu acho que vale a pena, sim. O interessante, Renan, é você tentar descobrir qual tecnologia que você vai escolher para usar, né? Porque você fala assim, eu vou de Rails, Ruby on Rails, eu vou de Python com Django ou Flask ou algo assim, eu vou qual a biblioteca de
de UX, JavaScript que eu vou usar, né? O que eu vou usar para poder montar a interface própria. Então, essa aí é um pouquinho difícil de responder, mas eu acho que vale a pena sim, tá? A resposta. Deixa eu ver. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida sobre morar aqui nos Estados Unidos e trabalhar por aqui? Alguma coisa assim? Deixa eu ver. Tá, parece que não tem mais nada. Tudo bem. Então, Juarez, o que você recomenda? A gente dá um tempinho para o pessoal ou vamos para o próximo? O que você prefere fazer? Até agora, nada. Tá bom. Então, minhas palavras finais, então, mais uma vez. Não esperem um convite. Comecem o seu caminho agora. Não fique esperando até aquele momento que você acha que você tem todas as coisas que você precisa, todo o conhecimento que você precisa, porque esse momento vai ser difícil de você chegar nele, tá? Então, vai fundo, começa hoje, dá o seu primeiro passo, e acho que o fato que vocês estão aqui já marca, esse já é um bom marco, né, que vocês já começaram, tá? Então, me procura no YouTube. Obrigado mais uma vez pela equipe coordenadora, eu agradeço muito, espero que vocês me convidem novamente. Quem sabe apresentar ao vivo e a cores seria realizar um sonho assim bem grande para mim também. Tá, mas muito obrigado, e eu tô lá no Amazon, se vocês procurarem meu livro também, tá? Abraço para todos, e muito obrigado mais uma vez.